Campistas, como é que vocês estão? Nós estamos aqui cada vez melhor, levando até você esse Acampcast, o podcast de campista para campista. E hoje um podcast muito especial, o especial de Natal do Acampcast, onde aqui você vai conhecer uma pessoa maravilhosa que vai trazer informações sobre o verdadeiro espírito do Natal. E hoje apresentando esse podcast, eu, Alex Alves, do meu lado, meu irmão Vinícius Salai. É isso aí, Alex. Hoje vai ser diferente. Um pouco diferente. Um episódio especial, EP especial lá, o pessoal aí dos bastidores vai colocar lá, ó, especial de Natal. Você tá pensando que é só o Roberto Carlos que faz especial de Natal? Não, Acampcast também tem. Então, hoje um episódio especial falando sobre Natal, o papo diferente, onde a gente realmente vai entender um pouco do significado dessa data tão importante para nós, cristãos, de um jeito um pouco diferente. Então, para isso, roda aquela vinheta especial aí, Matheus. Alex, vamos para aquela apresentação toda especial. O nosso convidado sempre tem que mostrar. Vamos lá. Então vamos lá. Ele é mineiro de Pará de Minas, torcedor do Cruzeiro nato. Ele é professor, formado em teologia, psicologia, psicanálise, cara fera em Bíblia, morou na África, nas Filipinas, na Itália e em tantos outros lugares, e hoje ele está aqui em Londrina. Ele é pároco hoje do Santuário do Silêncio. Aceitou o nosso convite de bate-pronto para ser o nosso diretor espiritual. Violeiro dos bons, Padre Glauber. Aê, bem-vindo, Padre. Obrigado pela sua presença. Obrigado. A graça é toda minha de estar aqui com vocês. Padre. Obrigadão. Glauber, para a gente começar, assim, acho que a primeira coisa falando sobre Natal, eu queria entender de você o seguinte, assim, tirando o lado padre da coisa, o que você, qual é o seu sentimento quando vai chegando essa época de Natal? Assim, o que vem de fato no meu coração é esse Deus que de fato quis assumir a nossa natureza e habitar no meio de nós. E esse sentimento de completude, portanto, é que resume para mim o que significaria o Natal. Olha só que bonito. Natal é uma data que deixa o nosso coração um pouco mais quentinho, aquecido, né? Natal remete muito família, muito amor ao próximo, muito... É tão gostoso essa época, né? Parece que ela aflora os sentimentos bons da gente. Exatamente, mas justamente por isso, por esse Deus maravilhoso que é puro amor e que vem fazer presença no nosso meio, assumir a nossa identidade e estar junto conosco, eu creio que seja por isso que todas as instâncias que trabalham amor são ativadas justamente nessa data, não é? Todas as lembranças que são... Amor é tudo, né? Não tem como falar de amor se não falar de Jesus, né? É o amor, né? Ô Glauber, e assim, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que talvez você consiga explanar para nós de uma forma um pouco mais catequética aí, é sobre a questão do Natal sendo dia 25 de dezembro. Isso nunca foi... Jesus não nasceu dia 25? Não fala isso para mim, vai. Temos assim várias hipóteses que trabalham essa data, não é? Certo. E dentre as quais algumas são de fato constatáveis e outras são duvidosas. E um argumento que o pessoal geralmente fala é que o Natal, essa data nossa de cristã do Natal, surgiu para suprir algumas festas pagãs. Mas inclusive esses argumentos também não são válidos. Um primeiro seria que o Natal seria... portanto, uma festa ali que se identificaria com a festa romana do Saturnália, que seria uma festa de Saturno. Mas um contra-argumento disso é que esta festa geralmente acontecia do dia 17 a 23 lá em Roma. Então, é um argumento que cai por terra. Nossa, que legal. Um outro é do Sol Invictus, que também é um argumento bastante forte, difundido, e que também não tem assim tanta prova assim, histórica, porque esse argumento surgiu aproximadamente ali no ano 354. E em 354 já tínhamos algum escrito, por exemplo, o cronólogo, ele já tinha alguns documentos e algumas datações que já explicava que a origem da festa do Natal cristã seria anterior, inclusive, desta festa. Olha só. Então temos assim argumentos fortes que trabalham e outros que assim caem por terra, são refutáveis e caem por terra.
Mas o importante disso tudo é de entender que já os cristãos ali no primeiro século já tinham essa data de 25 já firmada e já celebrada ali, alguns santos também, já da época do ano 104 e assim, já falavam já. Então, o Papa depois, eu creio que seja Silvestre I, ali em 300 e pouco, fixou essa data do Natal para o dia 25 e desde então está acontecendo. Fechou. O que importa é que nesse dia ele vai nascer de novo. Isso. Então é isso que importa aí. Que legal. Quanta informação? Você vê como é? Você pode ver depois, você tem direito de voltar, rever, que a informação é grande. Se você quiser tiver mais argumentos para pesquisar também, tá lá, a internet. Deixa nos comentários. Isso, né, algumas coisas nesse sentido, e também vai ajudando as outras pessoas a aprender um pouquinho sobre o Natal também, né, Alex? Que legal. Isso, o Papa Júlio I, em 352. Júlio I. Isso. Aí, ó, tá Que vendo? legal. Júlio I, tá vendo? Que bacana. E continuando no tema de Natal, vamos tentar falar um pouco que o Natal a gente sempre tem muita simbologia. Na verdade, a igreja, né? A igreja não só a igreja, quanto tanto simbólica, o né? povo também tem, né? Sim. Tem símbolos que não são da igreja e estão no Natal. Com certeza. E a gente muitas vezes consome ele achando que são da igreja. Quais são os símbolos do Natal que são, vamos falar assim, chancelados pela igreja e o significado deles, Glauber? Sim. Eu creio que um dos maiores símbolos do Natal cristão seria o presépio. O presépio, sim. E também no presépio já temos algumas simbologias, né? A própria palavra presépio remete ali à manjedoura, ao estábulo onde Jesus de fato nasceu em meio à simplicidade, enfim. Então o presépio para a gente tem um significado muito grande e necessário também para explicar essa simplicidade deste Deus que veio abraçar a nossa humanidade inteira. Um outro elemento assim, muito forte, um outro símbolo muito forte seria a estrela, porque a estrela de fato que indicou e guiou os reis até o caminho, e, enfim, até encontrar Jesus, seria um segundo elemento bem forte também. E será que, talvez não seja nenhuma questão filosófica cristã, mas no topo das árvores de Natal geralmente tem alguma estrela? Coloca a estrela ali para indicar aquela estrela de Belém que guiou os próprios reis magos. Legal. Também temos os anjos cantores, que são os anjinhos com a trombetinha, que os anjos também avisaram os pastores, anunciaram que de fato Cristo, e também o pinheiro de Natal, a árvore de Natal, que aí está na igreja. Tá na igreja e tem assim uma simbologia de árvore ser o símbolo da vida, da esperança, e geralmente é uma árvore bem verde, enfim, que pode gerar essa interpretação desta vida que veio habitar, e também podemos fazer até uma correlação com aquilo que Cristo de fato iria cumprir com o madeiro da cruz. Então a árvore da vida que se estende do nascimento à morte de Cristo, mas ambos assim se relacionando com esta vida plena que Deus veio trazer e veio habitar o nosso meio e depois também veio nos dar novamente através da sua morte e ressurreição. Olha só, eu escutei uma vez, Glauber, até nem sei se isso procede ou não, de um professor de história cristão, dele citar uma questão da árvore de Natal, eu não lembro exatamente o nome do santo agora, que era o santo divulgador da época lá, que ele entrou numa batalha contra o pessoal que cultivava o Deus Trovão através de um carvalho. E nesse carvalho tinha o sacrifício. Thor? Deus Trovão? Deus Trovão, mas não é nórdico esse nome, aí, né? talvez. É um nome um pouco diferente. E aí ele falou que aquele dia ele desafiou Deus, hoje é santo da igreja, não lembro o nome, me perdi agora aqui. E ele falou, a partir de agora não vai ter mais sacrifício humano, vai ter o sacrifício do carvalho. Então ele foi e cortou o carvalho e falou, a partir de agora, em volta dessa árvore terão presentes e o renascimento de Jesus. Então, muitas coisas, não sei se isso procede ou não, mas muitas dessas coisas também estão correlacionadas à árvore, né? Então, assim, é até uma coisa para se pesquisar. Até achei legal e interessante o significado, né? De atribuir a árvore de Natal para substituir um Deus pagão. Né? Que Jesus entrando no lugar. Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. O fato é que os símbolos vão adquirindo também interpretações durante os séculos. Né? Hoje nós damos alguns outros significados a esses símbolos já consagrados, mas eu creio que os principais seriam esses.
Um que eu gosto muito, que você estava falando do presépio, é os 3 reis magos. Eles estão no presépio e tem 3 grandes símbolos ali que eu acho fenomenal. Sim. Que são os... Primeiro vamos pensar, quem que são os reis magos? Eu nunca fiquei sabendo assim. Eu sei o nome deles, como é que é? Baltazar, Belchior e Gaspar. Isso. Eles eram rei mesmo? Tem algumas informações que alguns eles estudavam de fato esse movimento dos astros, outros que eles eram bastante matemáticos, experientes no assunto. Tem até uma história que não eram 3, mas 4, que inclusive um veio inclusive da Pérsia. Depois. Eu não sabia. Então são 3 reis magos, esses com os nomes que a gente já conhece, e um outro que agora não me recordo o nome, mas teria também essa possibilidade de ter havido um 4º rei mago nesta história aí, que foi visitar o Cristo. Que legal. Quem que não gosta de ganhar um presentinho, né? Você acha que Jesus gostou de ganhar um Os presentinho? 3 presentes dos reis magos? Ouro, incenso e mirra, né, que também, de acordo com a tradição, são símbolos também que foram adquirindo durante os séculos aí alguns significados. Ouro pelo fato de ser rei. O ouro por ser rei, o incenso por ser divino. E mirra o perfume. E a mirra era o perfume que... Se eu estou errado, você me corrija. Que eu falar que a mirra era o perfume que eles embalsamavam os mortos. Isso aí também já era um prenúncio que Jesus ia morrer e se ressuscitar. Que ele ia transcender a morte. Isso aí é a crendice popular também, que a sabedoria do povo que vai colocando. Até onde vai acontecer, vai entrando no meio. Sim. Eu me lembrei o Santo da Árvore de Natal, lá depois o pessoal pesquisar, é a história de São Bonifácio. São Bonifácio. Olha que interessante. Aí depois dá uma pesquisadinha aí, você que está assistindo aí também, para ver se realmente procede isso aí. Assim, falando dos 3 reis magos, né, o Glauber, até em relação à estrela e tal e tudo mais, eles são símbolos muito fortes do presépio, né? Então, se a gente for pegar pela simbologia do presépio, né, e eu acho que partes fundamentais, né, nesse sentido, para mostrar a divindade de Jesus, né? De um lado onde, na verdade, eles até têm uma certa história de dizer, não nasceu o menino não, né, para proteger tudo isso aí, né? Então, assim, olha só a importância, né, dos reis magos ali para essa história. Então, assim, para mim, assim, uma simbologia muito forte com relação ao Natal. Né? São os sábios do Oriente. Depois, no século V, que a partir de Orígenes e também com São Leão Magno, que deram esse nome, que proporam chamá-los de reis magos. Mas somente no século VII também, se não me falha a memória, que surgiram esses nomes que a gente conhece. Até porque nessa época também médico não se chamava médico, né? Isso, chamava médico de físico, de químico, de alguma coisa nesse sentido, mas não era médico, né? Então poderíamos dizer que eram os espertos da ciência da época. Inteligentes da época. A astronomia eles tinham que saber um pouquinho, né? Isso. Que no caso, pela estrela. O mago seria alguém com mais intelectualidade que os outros, né? O estudioso. Isso, souberam calcular a rota e de fato existiu mesmo pelos cálculos daquela época, aquela estrela que passaria, um cometa, enfim. Sim. Daquela... É que acho que talvez a grande confusão do pessoal seja igualar o mago a algo sobrenatural. Não com a astrologia. Astronomia. Não, astrologia é aquela esoteria. Exato. E que não tem nada a ver, né? Eles eram mais astrólogos, né? Para ver as estrelas. Astrônomos. Isso, astrônomos. Astrologia, sim, é o estudo. É o estudo aí com esoterismo, Esoteria. coisa que não tem tanta correlação, mas que o povo também coloca. E a história do presente para Jesus, será que ela tem uma certa correlação da gente presentear no Natal também? Sim, depois mais tarde isso adquiriu também. Acho que o comércio ajudou também, mas... O comércio O comércio depois aproveitou de tudo, mas os presentes foram justamente para dar essa dignidade de Deus e Rei que veio de fato nos visitar. E nós, na nossa pobreza, na nossa simplicidade, resolvemos presentear com as coisas daquela época que seriam assim, mais caras, poderíamos dizer assim. Porque um potinho de perfume daquela época era muito difícil de adquirir. Né? Com certeza. Tanto é que depois, quando naquela passagem bíblica que a mulher quebra um vaso de perfume e lava os pés de Jesus, ela foi muito criticada, porque ela gastou algo assim impensável para aquela época. Então, presentear com perfume, ouro e também com incenso. Duas especiarias tirando o ouro, que eram muito valorizadas também, né, além do ouro. Para aquela época. Então, era a moeda da época, né? O caro. E assim, tocando no assunto presente, acho que tem uma coisa que é importante talvez dizer, né?
Tem uma ligação aí, padre, as crianças, principalmente hoje, lógico, nós como pais, a gente tem que dar o exemplo de ensinar que o Natal é Jesus, né? Mas tem um tal de Papai Noel no meio aí. Ixi. E muita gente diz que ele é um dos símbolos santo do Natal também, né? Mas não é assim. Sim, a história de Papai Noel se confunde com a história de um outro santo, né? Um santo chamado São Nicolau. Naquela época nasceu ali provavelmente no século IV, em Mira, na Turquia. E a história dele também é cheia de legendas, né? Que, pelo fato de estar tão distante de nós, do nosso período histórico, então foi também, como eu já disse, ganhando simbologias durante o tempo. Mas o que a gente sabe, assim, mais ou menos, é que esse bispo, naquela época, São Nicolau, resolveu, ficou sabendo de uma história da sua vila, que tinha um pai muito pobre, e naquela época, para casar, precisava se dar um dote, e o pai tinha 3 filhas, que piorava a situação. Então elas precisavam ali pagar alguma coisa e ter um dinheiro para se casar de fato. Se caso não tivesse o dinheiro, o que elas procurariam? Vias mais alternativas, e uma daquelas à época ali era a prostituição, enfim, várias outras situações se vender como escravo, que o pai não desejaria para uma filha nunca, não é? E São Nicolau ficou sabendo disso, e como ele já havia adquirido assim, uma herança da sua família, numa noite qualquer, ele resolveu abrir a janela, porque tinha uma lua muito, muito bonita, então a luz da lua iluminava, era fácil, abriu a janela daquela casa, colocou uma porção de ouro numa primeira noite, numa segunda noite, numa terceira noite, e o pai entendeu que aquelas 3 porções de ouro seriam os dotes das 3 filhas, e depois ficou sabendo que ele que colocou, foi conversar com ele pediu o segredo. Mas a história foi se... Não tem como, né? Alguém abriu a boca. Alguém contou isso e ganhou notoriedade naquela época. Então, por isso que ficou... o Papai Noel hoje, né, o contemporâneo nosso também faz isso, né? Vai na casa das crianças que foram boas e deixa também alguns presentes. E aí tem a história da roupa, tem uma série de coisas Sim, assim, depois né, que mudou de cor. foi mudando de cor. Era verde, né? Era verde, passou para vermelho. E tem gente que fala que inclusive a Coca-Cola, né, comprou essa ideia e colocou ali em 1800 e pouco nos Estados Unidos o vermelho e branco. As coisas da Coca. Mas eu já ouvi muita gente dizendo, até a própria Coca-Cola dizendo que não, né? Ela disse que não. Que só se aproveitou realmente da cor para simbolizar o Natal, mas é o mesmo Papai Noel que aparece lá no rótulo lá de trás e no rótulo de agora. Eles mantiveram essa tradição, né? Então esse nosso Papai Noel moderno se confunde um pouco com essa de Nicolau. São Nicolau, e teve essa distorção histórica em algum período aí, provavelmente aí nesse último século nosso, e portanto ficou dessa maneira que está, e o mercado muito esperto e sagaz pegou essa figura emblemática e utilizou a seu favor. Pois é. E assim, pensando bem na ótica do santo, né? Pouco se fala. Ninguém fala, né? Quase ninguém sabe. Você sabia? Você sabia? Você sabia? Deixa no comentário lá. É isso aí. São Nicolau e São Bonifácio, tá? 2 santos. Pesquisem os 2 aí. E o importante também é, assim, nós, enquanto cristãos, não fomentarmos tanto essa ideia de Papai Noel. A gente pode perceber que nas nossas igrejas não tem Papai Noel, não é? Temos por exemplo, quando vocês perguntaram qual que é o símbolo do Natal, eu não citei Papai Noel, justamente por isso, né? Para não confundir a cabeça do pessoal com essa ideia mercadológica que reina hoje na nossa sociedade. Com certeza. E um fato de catequizar nossas crianças seria também tirar já do coração delas essa ideia desse Papai Noel que vem para dar somente presente, né, no Natal. Porque ele esvaziou o espírito natalino de uma tal forma e colocou no Papai Noel a categoria do Natal em si. Se a gente perguntar para as nossas crianças o que é Natal, desenho Natal, ela vai desenhar para a gente provavelmente um Papai Noel, né? Então é perigoso, eu acho, assim, enquanto cristãos, a gente também divulgar essa ideia central do Natal como nascimento de fato do Cristo, que veio para nos resgatar, para nos dar vida, para habitar a nossa natureza, e a partir dessa habitação divina na nossa natureza, deu-nos dignidade e, portanto, devolveu-nos a vida, o amor, a paz, enfim, tudo isso. Top, né? Ixi, coisa bonita. E assim, Glauber, já
Então, já que a ideia é realmente essa de divulgar o Natal, como de ser cristão no Natal, né? Mais do que nunca ser cristão no Natal, o que você fica a dica para como um cristão se portar nessa época de Natal? O que um cristão, verdadeiramente cristão, deve fazer? Quais são as atitudes que ele deve ter nesse Natal? O primeiro é nunca pensar que o Natal de fato é o aniversário de Jesus. Porque aniversário coloca Jesus nascido há 2000 anos atrás e nós vamos só relembrar aquele nascimento. Mas ter que o Natal acontece a todo ano. Nós comemoramos de fato esse Deus que vem nos visitar a todo ano e não num período histórico específico e totalmente vazio. Mas esse Deus que se faz presença cotidianamente. Naquele dia 25 nós celebramos toda essa potencialidade de Deus que renova no nosso coração essa vontade de ser totalmente dele, de fazer o bem e de construir uma sociedade cada vez melhor. Então lembrar do Natal não como uma recordação do nascimento de Cristo, mas como uma foto. Não uma foto. Em movimento. Mas algo em movimento, verdadeiro, e que acontece cotidianamente na nossa vida. Ele não aconteceu, ele acontece. Ele acontece. Todo ano ele acontece, é um renascimento de Deus no meio de nós. Isso. Então é esta alegria plena e completa que vem nos visitar e dá também para cada um de nós essa possibilidade da alegria cotidiana. De mudança, né? De mudar pensamentos, de mudar atitudes, né? Acho que isso também é um renascer, né? E é também uma festa de fazer propósitos, né? De melhorar aquilo que não foi possível nesse ano, no próximo ano fazer algo melhor, de olhar para dentro de si, ver o que de fato tem que ser renascido, tem que se renascer a partir desse amor que nos visita, enfim. É uma festa das possibilidades, eu creio. A possibilidade que naquela época, quando Deus de fato veio habitar no nosso meio, nos resgatou plenamente, Ele nos dá cotidianamente essa possibilidade de fazermos melhor a cada instante, a cada ano, enfim. É uma grande festa da igreja, né? Sem dúvida. É o segunda, né? Sim. É o grande nascimento da igreja. Aí, a primeira, talvez, né? Que Deus de fato habitou e depois morreu e ressuscitou por cada um de nós. E aí, Glauber, tem alguma situação que você aconselha nessa época, talvez a pessoa fazer algum tipo de jejum ou penitência ou algo, ou o Natal não tem essa situação? Sim. Enfim, como proceder? A igreja nessas grandes festas nos propõe um período de preparação. Certo. Nessas duas grandes festas. Esses dois grandes tempos propícios para isso é o Advento e a Quaresma, que são tempos de fato penitenciais de preparação. E o Advento e na Quaresma tem uma particularidade que são o terceiro domingo, né? Nós agora no Advento celebramos o terceiro domingo, que é o domingo Gaudete, que é o domingo da alegria, que já é um pouquinho da antecipação daquilo que a gente vai viver no dia 25. Então, inclusive, esse período nosso de preparação deve ser não uma preparação triste, como algo que vai tirar de mim toda a alegria, mas é uma preparação que, de fato, deve ser construtora em mim de uma possibilidade de ver a autenticidade da alegria de Cristo, não é? Então, essa preparação deve ser assim feita de maneira muito séria, resoluta, né? E cada um deve, de fato, ter ela como ponto de partida, porque nós temos que, de fato, estarmos cada vez mais preparados para esse encontro com o Senhor. E enquanto a vida, nós temos que manter sempre em preparação, porque um dia vai chegar também o nosso encontro definitivo, aí que as coisas vão ser apertadas, aí não vai ter tempo de fazer mais nada, não é? E agora temos esse tempo, temos a possibilidade, inclusive, da conversão. Então, aproveitar essas grandes festas da igreja como, de fato, um momento para nos prepararmos para elas bem, né? Confessando-se, jejuando, fazendo o propósito de se tornar cada vez melhor e vivê-las com toda a sua potência, porque o Natal dá para cada um de nós essa potência de transformação, né? Ele é bem potencial, poderíamos dizer assim. Não, com certeza. Não é só pisca-pisca, não é só a ceia e não é só o Papai Noel. Tem muita coisa envolvida. E todos os símbolos trabalham justamente isso, né? Com certeza. Mostrando essa luz, essa possibilidade de tudo isso que vem habitar em cada um de nós. Uma possibilidade de estar
reunido com a família, né? Talvez as pessoas vêm de longe, vêm para se confraternizar mesmo, mas que tem o sentido verdadeiro do Natal também, né? Acho que essa união familiar também faz parte do espírito natalino, né? O verdadeiro espírito natalino. E a cada Natal tem a possibilidade de fazer melhor do que o outro, né? Tem tantas famílias que agora nós sofremos assim um período tão difícil, né? Primeiro foi esse período de pandemia, que foi assim muito sacrificante para cada um. Sim. Depois esse período muito perigoso, que inclusive ainda estamos atravessando, que foi o período político, que várias famílias brigaram por causa de divergência de pensamento político. Então agora eu acho que é aproveitar o Natal para restaurar todos esses laços que foram perdidos aí durante esses períodos de tragédia nas nossas vidas, né? Glauber, uma dúvida minha, que talvez possa ser de bastante gente que está assistindo aí também. E a missa de Natal? Ela acontece no dia 24? Ou no dia 25? Ah, sim. O horário dela, normalmente, né? Não, o horário nós já vamos chegar lá, tá mais pro final. Mas assim, qual é a missa do dia 24? A missa e Natal. qual é a missa do dia 25? Sim, então o tempo litúrgico do Natal ali, nós poderíamos assim dividi-lo em 3, 4, vamos lá, né? Que começa com a missa vespertina, do dia 24, e depois a gente tem a missa mesmo do dia 20, da meia-noite. Missa do galo, né? Vamos dizer assim. Depois meia-noite, né? temos a missa do alvorecer, que é uma das primeiras missas da manhã do dia 25, e a missa do dia mesmo, do dia 25, seguido seria a segunda missa. Então, por essa grandeza, da mesma forma, quase da mesma forma acontece com a Páscoa, né? Esta festa, por grau de importância, ela se divide assim nessas etapas. Mas a gente acaba meio que juntando todas ali na noite do dia 24, do dia 25 e depois do dia 25 de manhã. E esse ano é um problema, né? Porque é sábado e domingo. Então vai dar... Vai seguir uma liturgia diferente mesmo sendo sábado e domingo. Sim, e temos os textos próprios, que Sim, não compensa né? dizer agora, mas Sim. temos todos os textos já E divididos. hoje também já não é mais de meia-noite, né? A missa que antigamente era do galo, hoje... O Papa faz, né? O Papa faz. Então, assim, nas paróquias normalmente já mudou um pouco. A gente chama assim não de adaptação pastoral, mas assim, pelo lugar, porque hoje nós estamos inseridos num contexto urbano, Sim. então o tempo está correndo muito veloz, cada vez temos menos tempo. Então, para facilitar o que o pessoal possa, de fato, ir nas missas, se antecipa um pouco, para também ter um pouco de festa nas casas, enfim. Então temos fraternização familiar também, né? Mas se a gente for seguir ao pé da letra, temos essas etapas que deveriam ser, de fato, cumpridas liturgicamente dizendo. Entendi. E o Natal também se estende aí nas semanas sucessivas e vai até ali em janeiro também, porque a igreja, quando percebe esta grande solenidade, ela vai estendendo ela ali nas oitavas de Natal. Oitava de Natal seria... o prolongamento da festa, isso, ali com a festa da Epifania, né? Até o dia de Reis. Epifania é 6 de janeiro. 6 de janeiro, né? Tem aquela festa popular do Que é o dia de tirar o presépio. É o dia de tirar o presépio, aí tá dia 2 a dia 8, né? Não sei. Dia 6, dia né? 6 por dia aí. 6, né? Dia 6 é o dia de Reis. É o dia de encerrar o presépio. Tem uma festa popular de Reis também, né? Tem. Também, aqui na região não tem muito mais. Não, mas... né? Da Folia de Reis. Folia de Reis, Folia de Reis. Em Minas Gerais é bem Lá é forte. muito comum, né? Lá temos bastante. Que diminuiu muito. Eu lembro que tinha bastante quando era criança, mas agora não tem mais. Não tem mais. Não vejo mais a tradição. É uma crendice popular também. Sim. Tem o canto do galo, enfim, tem a dança. Eu lembro que tem o tal do Bastião, né? Que também é um palhaço. Que tem um vai palhaço. junto. Eu sei, eu já vi algumas coisas, nunca participei. Nas cidades assim. menores eu acredito que deve ter ainda. Possivelmente. Aí, né? Mas aqui agora é o lado urbano da coisa. O lado urbano vai perdendo essa... Vai perdendo essas particularidades. Ô Glauber, pensando assim, num ponto de vista bem natalino mesmo, o que mais te marcou na sua vida pessoal relacionado ao Natal? Algum fato, algum Natal diferente? Sim, claro. Na infância o Natal tinha uma outra conotação. Um gosto diferente. Um gosto diferente. Eu creio que para todos nós foi assim, né? Um gostinho diferente. A gente vivia de fato essa expectativa, enfim, do espírito natalino. Porque a gente vai crescendo, a gente vai perdendo ou ganhando mais maturidade e enxergando de fato o Natal como esse lado espiritual. Mas o Natal muito difícil que eu vivi foi quando eu perdi minha mãe, faz 13 anos agora, né?
E eu me lembro que agora foi no dia 15 de dezembro daquele ano, então foi um dos mais difíceis, eu creio que onde que eu e meu pai, que eu sou filho único, tivemos que exercitar de fato esse espírito do Natal. Eu me lembro que ele me chegou um dia lá em casa e perguntou o que nós dois vamos fazer. E a gente também não estava assim para comemorar em casa, de família, enfim. Aí nós pegamos o carro e fomos para o sítio que a gente tinha no interior de Minas. Ficamos só nós dois lá e ali eu e ele de fato vivemos esse espírito do Natal, do amor que nos unia, longe de qualquer comemoração de festa, de presente, mas o amor que nos sustentava naquela noite ali da grande perda. Olha só como é o Natal, né? Então tem natais que são bons e outros que já não são tão São mais tristes, né? São mais tristes, mas é onde que a gente de fato tem que exercitar esse espírito que nos sustenta, né? Porque durante a festa é tudo fácil, muito bonito, mas na dificuldade é que a gente prova que se aquela espiritualidade, se tudo aquilo que a gente viveu foi autêntico ou não. Olha só, o Natal, assim, emblemático, né? Acho que não tem como, da criança ao mais idoso, sempre tem alguma lembrança muito forte ou algo que acontece que marca, né? Você tem alguma, Salai? Eu tenho bastante, mas mais de quando eu era criança, assim, né? De às vezes daquela expectativa do Natal, né? De ir à missa quando eu era criança eu lembro que era bem demorada, né? Hoje já é menos, assim, e tal, mas tinha bastante coisa. Tem muitas lembranças da minha família reunida no Natal, às vezes em casa, assim, gente que hoje a gente já não tem mais tanto contato, daquele presente, lógico, que você sempre queria ter ali e tal, né? E vinha no Natal, principalmente quando as famílias são mais simples, né? Como era a minha mesmo. E aí, assim, meu pai falava, não, no Natal vai ter aquele esperado, né? Então, nossa, era uma data muito importante. Mas pra mim, cara, o que mais me marca no Natal e me marca até hoje é a simbologia do presépio. Eu sempre, desde criança, pequenininho, cara, a coisa que eu mais queria quando chegava o Natal era montar o presépio. E aí, assim, quando eu casei, Glauber, por incrível que pareça, a coisa que meu sogro mais gostava de fazer no Natal era montar o presépio. Olha que interessante. E aí agora nós já estamos montando juntos lá, né? Então, assim, agora já fica às vezes mais eu do que ele, mas nós estamos montando lá. Então, assim, para mim a simbologia do presépio é muito forte, muito presente dentro, né? E agora a gente tem as crianças pequenas em casa lá, acaba dificultando um pouco, né? Porque eles querem pegar, querem mexer e tal, mas a gente tem lá. Já som na vaquinha, já vai a ovelhinha pro outro lado, já vira brinquedo. E assim, por incrível que pareça, o presépio que eu tenho em casa, ele era da minha avó, era o presépio que eu montava quando eu era criança. E um dia minha tia falou assim, tá aqui, leva pra sua casa. Olha que legal. Às vezes um bichinho sem uma orelha, às vezes um negocinho, mas tá lá, daquele jeito lá. Bem quebradinho. É o presépio que eu montava quando eu era criança. Então assim, pra mim é muito forte essa presença do presépio. Eu acho que tudo isso que nós falamos de Natal, nós falamos de família. E de fato o Natal conclama a família. Esse Deus que quis ser família, esse Jesus que nasceu no seio de uma família. E nós, a cada vez que lembramos do Natal, eu acho que é quase impossível não se lembrar de família. Lá em casa também, é sempre assim, família toda reunida, todo mundo vai na missa, depois todo mundo vai pra ceia. Mas a regra da minha mãe era... Não tem Natal sem missa. Quando você é criança, não quer muito naquelas missas compridas, Natal, mas era aquele negócio. Todo mundo na missa dia 24, todo mundo tomava o banho, todo mundo se arrumava, ia na missa, depois juntava toda a família para fazer a ceia. Comeu peru. Comeu peru, o tender, chester, os caras vão inventando até os pratos natalinos, os caras vão inventando cada ano um trem diferente. Coisa nada. Tem isso também que é importante a gente pensar na união da família, né? Principalmente nessas horas, né? Onde sofre junto, onde ri junto, onde lembra das coisas que aconteceram, tanto boas quanto ruins, né? No ano, a revisão que você faz. Né? Eu, assim, pra mim, a festa do Natal, ela tem uma simbologia muito mais forte do que a virada de ano, o ano novo. Claro. Pra muita gente, o X do ano, né? Agora eu vou mudar e tal, mas pra mim, o ano realmente, ele vira no Natal. Tem essa virada pra mim no Natal, que é onde tudo renasce, onde tudo começa de novo, né? Então, acho que essa simbologia é forte para mim no Natal nesse sentido. É a nova chance, né? Natal você vem, você olha assim, tem uma chance de ser bom. Mais uma chance de mudar. Esse ano eu não brigo com a minha família para a política, né? Também tem essa, né? Que nem o Glauber falou esse ano, gente, vamos pedir perdão por irmão um ao outro aí, que as brigas nas famílias foram feias, viu? O zap da família quebrou no meio. Eu falei que foi até bom essa briga política, que levou muita gente pro confessionário. Nós não entendemos. Os caras estão se arrependendo de ter brigado. Graças a Deus.
O povo é campeão, né? Não tem jeito, né? Não. Mas assim, briga demais. Mas e ainda juntou tudo agora com Copa do Mundo também, povo bravo aí, acabou o churrasco, pelo amor de Deus, né? Acabaram o churrasco, gente. Mas tudo bem, faz parte da vida. Bom, a gente já está chegando para uma rota ali de final nesse cast de hoje, especial de Natal. Mas antes de a gente encerrar, a gente tem um recado importante para você que está assistindo. Você que está assistindo aí, não esquece de deixar o seu like aí nesse vídeo. Curta o nosso canal, manda para sua avó, para sua tia. Se ela não sabe muitas coisas sobre o Natal, manda para ela. Manda os outros que a gente já gravou também, com muita gente boa aí, ó, e ainda tem mais gente que vai sair daqui a pouquinho. Então não perde essa oportunidade. Manda lá no grupo da família. Gente, ó, coloca lá no Natal para o pessoal assistir e entender muito daquilo que a gente conversou com o Padre Glauber aqui, certo, Alex? Esse mesmo. E vou deixar mais um desafio para vocês. Vai nos comentários e coloca um tema que você gostaria de escutar. Fala assim, eu quero saber um pouco mais sobre os santos, quero saber sobre um santo específico, sobre o Papa. Qualquer tema relacionado à Igreja Católica, coloca lá embaixo assim, eu gostaria de colocar esse assunto. Quem sabe a gente traz uma pessoa boa para falar o tema que você falou e nós vamos até falar seu nome aqui. Isso aí. Você também que tem o seu Instagram, entra lá na nossa página, Eu Sou a Campus, @EuSouACampus, curte lá. Também vai acompanhando um pouco do nosso trabalho. Em breve teremos acampamento aí já para todo mundo servir e ajudar a gente também. Beleza, pessoal? Tamo junto? Tamo junto. Para encerrar, Glauber, eu gostaria que você pudesse dar uma mensagem para todos aqueles que às vezes não entendem o verdadeiro significado do Natal, mas e para aqueles também que entendem, para o próximo Natal e para o próximo ano que chega. Uma mensagem que você pode deixar para nós aí. A primeira é que, como nós dissemos, o Natal é tempo de estar em família. Tem muita gente que nos assiste que talvez não terá a possibilidade de estar na família biológica esse ano, né? Devido a tantas situações. E a igreja, como uma grande família, então procurar para frequentar a missa de Natal e se sentir participante daquela comunidade como membro de uma grande família, está celebrando de fato esta grande celebração da festa, do amor e da alegria. E o segundo é colocar em prática tudo que nós já dissemos, né? Que o Natal é a festa de fato do amor, então que não falemos só do amor. Isso aí, falar até papagaio fala, né? Se a gente ensinar o papagaio a falar amor, ele vai falar. Mas colocar ele em prática através das nossas ações, dos nossos gestos e principalmente dos nossos testemunhos. E o último, viver de fato essa festa do Natal com o coração aberto, deixar que esse Deus faça presença e morada na vida de cada um, porque Ele é o único que pode nos transformar e de fato nós temos percebido durante a história e durante tudo que nós já vivenciamos e vimos e escutamos que esse Deus transforma a vida, se as pessoas deixarem. Então deixa que de fato esse Cristo nasça no coração de cada um e que Ele faça o trabalho. Deixa o resto com Ele, que Ele faça. O importante é deixar que Ele habite e faça aquilo que tem que ser feito. Amém. Amém. Para você que está assistindo aí, qual é o horário da missa? Isso, que eu ia perguntar o horário da missa de Natal. Nós temos o horário na oratório e lá na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no dia 24/12, a missa é às 19 horas. E no dia 24. E no dia 25, às 9 da manhã. Lá no santuário, padre, que hora que é a missa? No dia 24 às 19 e no dia 25 às 10. Isso aí, ó, não tem como você não ir na missa de Natal. Vai lá e entenda tudo isso aqui que a gente está falando. É isso mesmo. Certo? Tome posse. Para encerrar, padre, aquela bênção especial para quem está assistindo e para nós que estamos aqui também. Amém. Então vamos invocar sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, possa nos abençoar este Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham todos um feliz e santo Natal e um ano vindouro repleto de possibilidades. Amém. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Aí. Continue nos acompanhando e para vocês todos um feliz e santo Natal. Fiquem com Deus. Pessoal. Amém. Com Tchau. Deus. Até mais. Valeu.